Eu vos saúdo com a maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço e muito a tua participação conosco em mais um culto de louvor, de adoração, de honra e de glória ao nome do Senhor, o nosso Deus. Que o Eterno grandemente continue abençoando teu lar, tua vida, tua família. Nesse início de culto, te convido a buscar o Senhor em oração. Invoquemos o Senhor, oremos. Amado Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais esta rica oportunidade que nos concedes de prestar um culto a Ti. Te agradeço por cada vida, cada família, cada parentela representada que conosco, Senhor, participam deste culto a Ti, Senhor, de louvor, de honra e de adoração ao Teu santo, eterno nome. Te agradecemos pelo que Tu és e pelo muito que tens feito sobre as nossas vidas e suplicamos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Seja louvado sempre, seja bendito sempre o nome do eterno Deus, nosso Senhor. Nessa devocional de abertura, quero compartilhar contigo um versículo registrado no livro de Josué, no capítulo 22, o versículo de número 5. Josué, capítulo 22, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor, o vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Que ameis ao Senhor, o vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Amém. Que o eterno Deus muito nos abençoe pela leitura da sua eterna, santa e maravilhosa palavra. Na vida, nós temos cuidado com muitas coisas, diligência com muitas coisas, zelo com muitas coisas, com a nossa saúde, com a nossa reputação. E no campo espiritual, o cuidado com a nossa alma, com a nossa vida espiritual e com o nosso relacionamento com Deus. É preciso ter muito cuidado com o nosso relacionamento com Deus. Chama a atenção o texto sagrado quando diz: tende cuidado. E observeis com diligência. Será que temos tido o devido cuidado nesse nosso relacionamento com Deus? Será que nós valorizamos o nosso relacionamento com Deus? Será que nós valorizamos o nosso Deus? A atuação do Senhor nas nossas vidas? O texto começa dizendo, desses cuidados que temos que ter com relação ao Senhor e o nosso relacionamento com Ele, que ameis ao Senhor, o vosso Deus. O amor é de fato a nota tônica mais alta, mais bela, mais extraordinária, mais rica e eloquente em todas as escrituras sagradas. A palavra de Deus.
A Bíblia diz que nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. E nos amou com amor real, puro, verdadeiro, provou o seu amor para conosco. E nós temos que amar o Senhor, o nosso Deus, tendo essa certeza, Ele é o nosso Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus, e nós temos que amá-lo com amor real, puro, sincero e verdadeiro, independente das circunstâncias. Nosso amor ao Senhor não pode ser circunstancial, nem momentâneo, nem passageiro. Tem que ser duradouro, tem que ser cada vez maior, tem que ser do fundo do nosso coração, do fundo da nossa alma, de tal sorte que o Senhor veja em nós alguém que o ama, com amor sincero, real e verdadeiro. Ameis ao Senhor, o vosso Deus, que andeis em todos os seus caminhos. Nós temos que andar nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, por ela somos guiados, nos orientamos pela vontade soberana do Senhor. A Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é de morte. E o caminho que o Senhor nos quer caminhando e nos ensinou a caminhar. E Jesus é o caminho. São veredas que conduzem à vida e vida eterna. E enquanto cá estamos, vida e vida com abundância da paz, da alegria, do júbilo, do amor do Senhor, o nosso Deus. Andeis em todos os seus caminhos e vos achegueis a Ele. O anseio maior de todo homem e mulher da raça humana deve ser estar perto do Senhor. Vos achegueis a Ele. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. O antigo hino diz: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Aleluia. Nós temos que nos achegar ao Senhor e adorá-lo e servi-lo e amá-lo e nos relacionarmos com Ele com zelo, com galardia, com dedicação, com amor, andando nos seus caminhos e, de fato, cada vez nos achegando mais e mais ao Senhor. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Nos acheguemos ao Senhor com sinceridade e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. A Bíblia diz: servi ao Senhor com alegria. Nós somos servos do Senhor e é um privilégio servir ao Senhor. É um grande privilégio servir ao Senhor e nós temos que servi-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Dar o melhor ao Senhor. Ele nos deu o melhor. Ele nos deu o ideal de vida, Ele transformou a nossa vida. Ele nos deu salvação e regeneração. Ele é o Senhor e nós temos que servi-lo com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Tenhamos cuidado, o texto chama a atenção. Tendes cuidado, tenhamos cuidado no nosso relacionamento com o Senhor, de amar ao Senhor cada vez mais, de andar nos seus santos e eternos caminhos, de estar sempre tendo desejo, como diz o salmista: a minha alma tem sede de ti, e servi-lo com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Que Deus nos ajude e que nós façamos a nossa parte nesse nosso relacionamento maravilhoso com o Senhor, o nosso Deus. Que
Que Ele te abençoe, te guarde, te proteja. Louve a Deus conosco, cultue ao Senhor conosco. Na hora da palavra, da mensagem do Evangelho, preste atenção, ouça a palavra, guarda a palavra no seu coração e coloque a palavra do Senhor em prática na tua vida. No momento da oração final, possamos ter mais um momento de comunhão com o Senhor e entre nós que estamos participando desse culto. Louve a Deus com alegria e que Ele grandemente continue abençoando a tua vida. Amém. Deus se importa com o filho que nas madrugadas te deixa chorando. Deus se importa com a aliança partida de alguém que ainda não voltou. Deus se importa com o sonho que você investiu e que virou fumaça, com esta dor que está zombando de você e que não passa. Deus se importa com você sofrendo perseguições. Deus se importa quando vê você jogado aí, provando o resto. Ele te prepara uma mesa no deserto. Use agora a tua fé que a vitória está bem perto. Deus se importa com você. Só depende de você para ser a última lágrima que você chorou, porque chegou o tempo de vencer. Deus se importa com você. Só depende de você para ser a última lágrima que você chorou, porque chegou o tempo de vencer. Deus se importa com o filho que nas madrugadas te deixa chorando. Deus se importa com a aliança partida de alguém que ainda não voltou. Deus se importa com o sonho que você investiu e que virou fumaça, com esta dor que está zombando de você e que não passa. Deus se importa com você sofrendo perseguições. Deus se importa quando vê você jogado aí, provando o resto. Ele te prepara uma mesa no deserto. Use agora a tua fé que a vitória está bem perto. Deus se importa com você. Só depende de você para ser a última lágrima que você chorou, porque chegou o tempo de vencer.
ser. Quando você fica triste, desespero insiste em te abater. Angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os teus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Teus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido e não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar.
saúdo os amados irmãos e amadas irmãs com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iremos continuar este culto de louvor ao Senhor, porque só Ele merece toda a honra e toda a glória. Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Já ouvimos uma porção da palavra no início deste culto, já ouvimos os louvores. Agora iremos participar da palavra de Deus, que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo de 1 a 10. Versículo de 1 a 10. Este texto nos conta a história de um homem que era centurião, o centurião Cornélio. Centurião Cornélio, que realmente... a palavra centurião quer dizer que ele era responsável por 100 soldados. E Cornélio era um homem que não era judeu, ele era gentio. E nós sabemos que a palavra de Deus diz que Jesus veio para todos, para os gentios, para os judeus e para toda a humanidade. Vamos orar, pedir a presença do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez estamos diante da Tua santa e bendita presença, ó Pai, te agradecendo pelo privilégio que nós temos de, nesta noite, falar mais um pouco da Tua santa e bendita palavra, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo possa falar em cada coração a partir do meu, que eu possa desaparecer, ó Senhor, só Tu apareceres, e tudo que acontecer e continuar acontecendo neste culto, seja para a glória de Jesus Cristo, aquele que derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Em nome de Jesus que nós te pedimos, mas muito mais te agradecemos. Glorificado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, amém, amém. Este capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, que nos relata a história de Cornélio, e conforme nós falamos aí no início, Cornélio não era judeu, Cornélio era um homem gentio. E este capítulo tem 48 versículos, mas em vista do pouco tempo que nós temos, nós vamos ler apenas 10 versículos, iremos procurar comentar dentro da Bíblia Sagrada os 48 versículos, dentro do que está escrito aqui pelo evangelista, pelo Lucas, que foi o que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Diz a palavra de Deus no versículo de número 1, e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este quase a hora 9 do dia viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Quem és, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para o lar, quase a hora 6. E tendo fome, quis comer. Enquanto se lhe preparavam, veio um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo até a terra. Amém. Amém. Lemos apenas 11 versículos, mas como nós falamos no início, este capítulo tem 48 versículos.
Aqui nós vemos a história de um homem que ele não era judeu, não era judeu. A palavra de Deus diz lá no Evangelho de João, no capítulo 1, que Jesus veio para que eram seus de quem? Judeus, porque Jesus era judeu. Jesus nasceu na Judeia, em Nazaré, na Judeia. E diz a palavra de Deus que ele veio para que era seu, João falou. Mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu bendito nome. Jesus realmente até hoje, a maioria dos judeus ainda não crê Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas antes da volta de nosso Senhor aqui nesta terra, o povo judeu irá se converter a Jesus, irá reconhecer que Jesus é realmente o Salvador do mundo, é o Filho unigênito de Deus. E aqui está um homem que ele não era judeu, mas ele era muito religioso. Ele era muito religioso. Ele diz a palavra de Deus, ele fazia esmolas, ele realmente atendia às necessidades, ele orava a Deus, fazia tudo que realmente a religião exige do homem e da mulher. Ele era profundamente religioso, meu irmão e minha irmã, mas ele tinha uma grande falha. Essa falha que eu tinha também até meus 31 anos de idade. Era religioso, eu também era religioso, mas tinha uma falha muito grande. Eu não conhecia a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E Cornélio era também igual, era muito religioso, fazia esmola, dava esmolas, fazia esmolas, orava, rezava, no modo de entender deles, fazia tudo que a religião realmente manda fazer, mas ele não conhecia Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E a palavra de Deus diz que ele era temente, ele era piedoso e ele era temente a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas infelizmente, ele tinha essa grande falha na sua vida espiritual. Ele não conhecia o Salvador da humanidade. Ele não conhecia Jesus Cristo como seu único Salvador. E nós vivemos neste mundo, especialmente aqui neste Brasil, onde nós estamos vivendo. Muitos e muitos, milhares e milhares, realmente são muitos religiosos, servem a religião, mas não conhecem a Jesus Cristo e ainda não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas aconteceu um dia que ele, a hora nona, diz a palavra de Deus, ele foi e foi orar como era costume dele, com Cornélio. Cornélio foi orar, diz o versículo 10, quase a hora nona, ele viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, Cornélio, e ele fixou os olhos neste anjo, e ficou atemorizado ao ouvir a voz daquele anjo. Como eu ficaria, o irmão e a irmã ficariam atemorizados se um anjo viesse somente falar conosco. E ele vai falar essas palavras maravilhosas para Cornélio. Que bom que Cornélio quis ouvir, atender e prestar atenção nas palavras do anjo, que dizia, dizia Cornélio, o qual, fixando o olho nele e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? Aleluia! Ele conheceu aquele anjo vindo da parte do Senhor. Que é, Senhor? Que é, Senhor? E disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido ao teu trono de Deus. Meu irmão, minha irmã, como é bom, vamos ser felizes com as nossas orações e as nossas ofertas, muitas vezes, sobe ao trono de Deus, que Deus receba realmente as orações. Por isso é muito importante nós estarmos constantemente em oração. É por isso que Paulo, no livro de 1 Tessalonicenses, ele nos recomenda, orai sem cessar, orai sem cessar, orai sem cessar. A todos os momentos nós precisamos viver uma vida de oração, mas não só as orações Deus estava atendendo, mas também as ofertas que o irmão, que
que Cornélio estava dando realmente não só para a igreja, mas também para os pobres, para os necessitados. Era um homem profundamente religioso. Mas volto a falar o que disse no início, mas tinha esse grande problema na sua vida. Ele não conhecia a nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, como seu único Salvador. Que nos adianta, meus irmãos, muitas vezes nós damos esmola, nós rezamos na modo popular, mas não conhecemos ainda Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Agora, pois, envia homens, aí esse anjo fala, envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Manda chamar a Pedro. Quem era Pedro? Pedro, os irmãos sabem e conhecem muito bem a Bíblia, os evangelhos falam desde o início da vida de Pedro, um dos maiores apóstolos de Jesus Cristo, aleluia. Um homem que seguiu fielmente a Jesus Cristo. Teve falhas muito sérias, falhas muito graves, meus irmãos. Mas quem não aqui não tem falha? A Bíblia fala que não existe um único perfeito aqui nesta terra. O único perfeito que pisou aqui nesta terra foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. E mesmo assim foi crucificado. Ele era perfeito, porque mesmo assim, como eu gosto muito de falar nesta passagem, mesmo assim eu chamar Jesus de bom, ele disse, por que me chamas de bom? Bom é meu Pai que está lá nos céus. E Jesus não só era bom, mas era perfeito, era humilde de coração, aleluia, humilde de espírito. E o que acontece? Cornélio, atendendo esse chamado do anjo, manda homens, chama homens, soldados, que ele tinha poder para pelo menos 100 soldados sob sua responsabilidade. Ele chama soldados e manda procurar Pedro, manda encontrar-se com Pedro, porque ele falou onde se encontrava Pedro. Ele não só mandou chamar Pedro, os anjos, mas também falou onde estava Pedro, que ele podia dizer, vai buscar Pedro, vai chamar Pedro, vai falar com Pedro, e não dizer onde Pedro estava, mas ele falou, deu o endereço onde Pedro estava. E Cornélio, como irmão temente a Deus, ele chamou os seus soldados e mandou eles chamarem Pedro. E eles já chegaram lá na porta de Pedro, na porta onde estava Pedro. Realmente, Pedro também ao mesmo tempo tinha tido uma visão, aleluia. Pedro tinha tido uma visão dizendo que alguém ia procurar ele, alguém ia chamá-lo e que ele atendesse aqueles que haviam chamar, que atendesse e os acompanhasse. E foi o que Pedro fez. E chegando lá, eles conversaram com Pedro e Pedro também estava tendo outra visão. Meu irmão, minha irmã, o Senhor, quando Ele quer nos usar nas suas mãos, Ele nunca não nos deixa desamparado. Ele sempre nos orienta, Ele sempre nos providencia alguém que faça a obra de Deus que nós queremos que seja feito sempre de acordo com a vontade de Deus. No dia seguinte, versículo 9, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Também chegou Pedro para orar, quase a hora sexta. Quase no mesmo momento em que Cornélio teve aquela visão, Pedro também teve esta visão. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nunca nos deixa desamparado. O Senhor nunca nos deixa confundido. É por isso que a palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ele falou para Paulo realmente. E o Senhor nunca nos deixa desamparado. Nunca nos deixa desamparado, meu irmão, minha irmã. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. Uma visão Pedro teve. Aleluia.
Pedro teve uma visão e viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, sendo atado pelos 4 pontos de ouro da terra, na qual havia de todos os animais quadrúpedes. E Pedro quis rejeitar aquela visão, meu irmão, minha irmã. Mas ele foi avisar. Por que rejeitar? É uma visão vinda de Deus. É Deus falando. E aqueles homens chegaram onde Pedro estava. Onde Pedro estava. Conversaram com Pedro. Pedro titubeou em ir. Será que devo ir? Será que não? Cornélio era um gentil, não era um cristão. Será que devo ir? Realmente, Pedro começou a pensar, mas Pedro, atendendo a voz do Espírito Santo, ele foi, acompanhou aqueles homens. Meu irmão e minha irmã, quando o Espírito Santo fala para o irmão, fala para a irmã, no seu ouvido ou na sua mente, vai fazer a obra do Senhor. Vai que a minha obra está precisando de obreiros. Irmão e minha irmã, procura ir e realmente fazer esta obra, porque esta obra não é do homem, esta obra é de Deus, esta obra é do Senhor. Aleluia, glória a Deus, meu irmão, minha irmã. E aqueles homens acompanharam a Pedro. O Pedro acompanhou aqueles homens até a casa de Cornélio. Quando eles chegaram à casa de Cornélio, tinha acontecido uma coisa maravilhosa. Meus irmãos e minha irmã, as coisas de Deus, nós não devemos querer só para nós devemos realmente transmitir a outros esta mensagem do Evangelho, essa mensagem que salva, essa mensagem que cura e essa mensagem que batiza no Espírito Santo. Nós devemos levar a outro, não devemos querer ir sozinho para o céu, meu irmão e minha irmã. Vamos procurar levar alguém conosco para a glória celestial, juntamente conosco, para a glória celestial, onde Jesus está habitando com o Pai e com o Espírito Santo de Deus. Esses homens, Pedro atendendo ao chamado do Senhor, atendendo realmente a palavra do Senhor, ele diz a Pedro, acompanha estes homens que foram soldados mandados por Cornélio para chamá-lo, para ir à sua casa. E o que ele queria, meu irmão, minha irmã? Ele queria simplesmente conhecer mais de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que ele quer conhecer. Que Pedro falasse para ele quem era Jesus. Como é que Jesus pisou nesta terra? Como é que ele andou com Jesus? Como ele caminhou com Jesus? E talvez até por curiosidade, eu não sei, porque nós somos muito curiosos, perguntar, Pedro, por que você negou Jesus? Aleluia. Meu irmão e minha irmã, santificado seja o nome do Pai, santificado seja o nome do Filho, santificado seja o nome do Espírito Santo. É interessante dizer a palavra de Deus que antes desses homens chegarem, Pedro teve esta visão. O Senhor mandou em espírito ter a Pedro para ter essa visão. Pedro ficou duvidando, será que eu devo ir? Será que eu não devo ir? Meu irmão, minha consulta a Deus. Quando a obra é de Deus, o irmão deve ir, aleluia, e crer que realmente o Senhor irá fazer a obra. Muitas vezes nós nos preocupamos, o que eu vou falar? Quem eu vou orar? Como é que eu vou orar? Não, meu irmão, quando é mandado por Deus, o Espírito Santo vai fazer a obra. O Espírito Santo completa a obra. Ele não vai te deixar envergonhado. Ele não vai me deixar envergonhado, porque é vinda do Pai, é vinda do Senhor. Aleluia. E Pedro foi. E chegando lá na casa de Cornélio, Pedro encontrou uma coisa maravilhosa. Um cenário maravilhoso. Eu me lembrei, meu irmão, há muitos anos atrás, quando todo final de ano, nós fazíamos culto aqui no nosso lar. Todo mês de dezembro fazíamos culto aqui no nosso lar. E nós, quando a Ruth saía com todos os vizinhos, convidava todos, não ficava um vizinho que não fosse convidado, para que nós agradecêssemos a Deus. E a única coisa que nós exigíamos no início do culto, nós era que dirigir o culto, a única coisa que exigíamos é que ninguém pedisse nada naquele culto.
ninguém pedisse cura, ninguém pedisse pão de cada dia, ninguém pedisse nada, mas apenas agradecesse a Deus. Era um culto de agradecimento a Deus, meu irmão e minha irmã. E graças a Deus, o nosso lar ficava cheio, ficava lotado de vizinhos e outros que não eram vizinhos da igreja e outros que não eram evangélicos e muitos que não eram evangélicos, mas tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem da palavra de Deus. Tiveram a oportunidade de ouvir a Bíblia, a palavra de Deus vinda da Bíblia Sagrada, meu irmão, minha irmã. Sempre tinha pregador ou pregadora trazia a mensagem. E volto a repetir, a única coisa que nós pedíamos a todos, até os incrédulos que estavam ouvindo a palavra de Deus, muitos talvez pela primeira vez, falaram, olha, hoje, esta tarde, nós não vamos pedir nada para Deus, nós vamos apenas agradecer a Deus. E por muitos anos, não me recordo quantos anos, mas muitos anos nós fizemos esse culto. Todo mês de dezembro nós reunimos vizinhos, amigos, irmãos, irmãs da igreja para ouvir a palavra de Deus. E o culto era uma verdadeira bênção, era um verdadeiro Pentecostes, aleluia, vindo da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso me fez lembrar, por quê? Porque Cornélio fez a mesma coisa, meu irmão. Ele não quis só a bênção para ele convidou também o vizinho, convidou os parentes, convidou os amigos para estar juntos ali na casa dele, para ouvir o que Pedro ia falar. Ele estava com sede de ouvir a palavra de Deus. Ele sabia que ninguém melhor do que Pedro poderia mostrar a eles quem era Jesus Cristo. O que Jesus Cristo veio fazer nesta terra, meu irmão, minha irmã. Jesus Cristo veio aqui para morrer por mim, para morrer pelo irmão, para morrer pela irmã. Aleluia. Porque nós somos pecadores, mas é depois que aceitamos Jesus, continuamos sim pecadores, mas somos pecadores lavados pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz, não sou eu que digo, a palavra de Deus que tem em minhas mãos diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Meu irmão, não tem pecado que Jesus não perdoa, é só nós nos dirigirmos a Ele. Perdoa, Senhor. É lógico que nós não podemos brincar com Jesus, não podemos pedir perdão hoje e amanhã cair no mesmo pecado. Não pedir perdão amanhã e depois de amanhã cair. Não, meu irmão, com Jesus não se brinca. Deus não é homem para mentir, diz a palavra dele. Ele prometeu que Ele perdoaria os nossos pecados quando arrependido nós fôssemos a Ele e procurássemos, sabe o quê? Procurássemos não errar mais naquele pecado em que erramos. Não que nós sejamos perfeitos, vamos a repetir, porque a Bíblia diz, e já repeti isso, que não existe ninguém perfeito na terra, a não ser Jesus que pisou essa terra. E Pedro e o Cornélio reuniu os parentes, reuniu todos ali e começaram um culto de louvor ao Senhor. E qual não foi a surpresa de todos que estavam ali, todos, de Cornélio especialmente, de Pedro também. Até Pedro ficou surpreso que quando estavam todos reunidos, orando ao Senhor para iniciar o culto, para terminar, a Bíblia não diz isso, não sei, mas talvez para iniciar e também para terminar, a Bíblia diz que desceu o Espírito Santo, glória a Deus. Desceu o Espírito Santo sobre todos, meus irmãos. Todos que estavam ali foram batizados no Espírito Santo de Deus e começaram a falar em línguas, começaram a glorificar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro teve méritos, né, na salvação daquelas almas, teve muito méritos, mas não foi ele o responsável foi o próprio Espírito Santo que desceu e convenceu aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles vizinhos e amigos e parentes de Cornélio que estavam ali. Meu irmão, minha irmã, vale a pena servir a Jesus, vale a pena estar em constante oração com Jesus. Cornélio, volta a dizer, não era um homem judeu, era um homem gentil, mas era um homem que temia Deus.
Ele temia a Deus, mas ele não conhecia Jesus. Aleluia, a glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, se você ainda usa suas práticas religiosas, mas não conhece a Jesus, não adianta nada. Sem Jesus não dá, meu irmão. Por isso que aquilo diz, Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho, guardado em meu peito. Jesus é tudo para mim. Glória a Deus, aleluia. Ele continua sendo tudo para mim. Eu também, meu irmão e minha irmã, já dei esse testemunho muitas vezes, talvez. Também era muito religioso, mas tinha esse grande problema que Cornélio tinha. Eu não conhecia Jesus. Eu não conhecia aquele Jesus que veio a esta terra derramar seu precioso sangue na cruz do Calvário para que eu fosse salvo. Eu não conhecia aquele Espírito Santo que é o que nos convence do pecado. Quantas vezes, talvez, o Espírito Santo quis falar ao meu coração, aceita Jesus, e eu virava as costas e não queria saber, mas tinha muita religião, era religioso até demais, meu irmão, mas não tinha o principal, que era Jesus como meu Salvador. E quando a gente lê aqui, meu irmão, o versículo 44, e dizendo Pedro, ainda essas palavras, Pedro levou uma mensagem, uma pregação, dizendo, e Pedro dizendo essas palavras, caiu, versículo 44, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Caiu o quê, meu irmão? O Espírito Santo, a unção do Espírito Santo a todos, não houve exceção, a todos que ouviram a palavra. Por quê? Porque eles estavam atenciosos na mensagem, estavam interessadíssimos no que Pedro falava. E quando Pedro terminou de falar, o Espírito Santo desceu e eles começaram a falar em línguas, a profetizar, começaram a glorificar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não sou eu que estou falando, meu irmão, é a palavra de Deus. Leia Atos 10, de 1 a 48, e o irmão vai ver a história completa desse homem Cornélio que se converteu através de uma visão que teve e de mandar chamar a Pedro, porque queria que alguém falasse de Jesus para ele. E os fiéis que eram da circuncisão que não eram cristãos, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhados do que os dons do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Eles ficaram admirados, Pedro mesmo ficou admirado, como eu pensei que isso era só para os judeus. Não, mas o Espírito Santo é para todas as pessoas, todos aqueles que procuram, todos aqueles que creem, e mais do que tudo isso, todos que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador, recebe o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, quando o irmão confessa a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele entra, ele penetra em Deus, e ele fica, meu irmão, até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou até um dia que nós iremos partir para a glória, para encontrarmos com Ele. Mas é importante que o irmão seja fiel, como diz a palavra, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Nós temos uma coroa preparada, meu irmão, preparada lá no céu, preparada, mas precisamos ser fiel até a morte. Não adianta nada ser crente 10, 20, 30, 40, 50 anos. Eu tenho dito isso. E um dia se afastar de Jesus, um dia realmente virar as costas para Jesus. Não adianta nada. Nós precisamos ser fiel até o fim. Até o fim. Se o irmão ainda não deu este passo, da palavra de Deus, Jesus disse lá em Apocalipse, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, a voz de quem? Do Espírito de Deus, de Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele não será conosco, mas nós vamos cear com ele também. Mas para que isso aconteça, é preciso nós ficarmos firmes. Porque os viam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Versículo 47. E 48, para encerrar, e Pedro mandou
que fossem batizados em nome do Senhor. Então, rogando que ficasse com eles por algum dia. E Pedro disse, pode, estes também como nós, receber o Espírito Santo, deixar de ser batizado nas águas, conforme o manda a palavra. Quem crer e for batizado será salvo. Batizar nas águas, como nós devemos ter, depois de crer. Primeiro é crer em Jesus, depois batizarmos nas águas. E a mensagem foi tão boa, a presença de Pedro dos outros foram tão boas ali, Senhor, que eles pediram para Pedro para continuar mais uns dias. Por que eles querem que Pedro ficasse ali mais uns dias? Para quê? Para se batizar, para cantar, para glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ou acima de tudo, para aprender mais da sua santa e bendita palavra, meu irmão. E nós devemos procurar estudar cada dia mais a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é a única fonte da palavra, que é a palavra de Deus. Examinai as Escrituras, diz, porque vós cuidais nelas da vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus que disse isso, examinai as Escrituras. E é o que nós devemos fazer, examinar a Escritura. Que Deus abençoe o irmão, que Deus abençoe a irmã. Muito obrigado pela atenção. E toda a honra e toda a glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, porque só eles merecem toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, a igreja. Glória a Deus, vamos estar adorando ao nosso Deus. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor. Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas com um dia vem o sol. As tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor
Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nesses instantes finais do culto de hoje ao Senhor, o nosso Deus, eu aproveito para convidar a Ti, permitido o Senhor, no próximo domingo, agora, 7 horas da noite, culto Igreja Brasil para Cristo no Tatuapé, a Rua Francisco Marengo, número 76. Participe conosco, permitido o Senhor, domingo agora, 7 horas da noite, será enorme alegria cultuar a Deus contigo. Agora nós vamos uma vez mais invocar ao Senhor em oração, com ação de graças, com súplicas, com intercessões. Oremos. Eterno e bondoso Deus, diante de Ti, em nome de Jesus, uma vez mais nesse culto nos colocamos em oração, para, em primeiro lugar, Te render graças, Senhor, pelo que Tu és, pelas maravilhas extraordinárias que Tens feito sobre as nossas vidas, pela salvação em Cristo Jesus, pelo Teu grande, imenso, infinito amor sobre as nossas vidas, pelo Teu Santo Espírito que em nós habita e interage conosco, nossa gratidão. Nossa gratidão pela vida da Tua igreja espalhada pela face da terra. Igreja militante, Senhor, que serve a Ti com zelo, com dedicação e com alegria. Senhor amado e Deus bondoso, nossa gratidão por tudo. E eu suplico, invoco a Tua bênção a cada um que conosco participa deste culto. Cada vida, cada lar, família, parentela representada. Ó Deus, dá a Tua bênção, abre a janela dos céus e derrama a Tua bênção, suprindo cada necessidade, abrindo as portas, solucionando os problemas, orientando-nos, Senhor, orientando a cada vida, Senhor, dando-nos a Tua bênção, a Tua paz, a Tua proteção, curando todas as enfermidades, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor, dando paz, saúde, alegrias, vitórias e um desejo de mais e melhor Te servir, Te amar e Te adorar. Santifica-nos, purifica-nos, Senhor, usa-nos em Tuas mãos. Eu também intercedo por aquelas vidas que estão enfermas, dá a Tua bênção e a saúde, a cura aos hospitalizados, aqueles que estão em hospitais, pronto-socorros, aqueles que estão em UTIs, CTIs, em leitos de dores, nas triagens, enfermarias. Ó Deus, aqueles que também trabalham nos hospitais, em pronto-socorro, nas ambulâncias. Ó Deus amado, dá a Tua bênção, visita, opera maravilhas. Aqueles que estão, Senhor, em orfanatos, em asilos, aqueles que estão em casa de recuperação, dá a Tua bênção, Senhor, a vitória. Aqueles que estão em manicômios, no fogo selvagem. Ó Deus, opera maravilhas, salva, cura, liberta, restaura e dá a Tua bênção. Aqueles que estão, Senhor, também nas ruas, sem um lar, sem uma família, sem amigos, que eles possam ter um encontro real, puro e verdadeiro contigo, que transforma, que liberta e que restaura. Dá a Tua bênção aos necessitados, abra as portas de trabalho aos desempregados. Ó Deus, opera maravilhas, vivifica, purifica e santifica a Tua igreja, Senhor. E como diz a Tua palavra, nós dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em nome desse Jesus maravilhoso, que vive e há de voltar, e voltará para arrebatar a Sua igreja, em nome dele, Jesus, nós oramos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, sempre no nome bendito de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça redentora e maravilhosa de Jesus Cristo, seu Filho amado, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, a bênção do Deus Trino esteja conosco permaneça e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, agora e por todo sempre. Amém. Bendito seja Deus. Nosso brado de vitória, Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vivencie essa verdade na tua vida e na vida de tua família. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade, se o eterno Deus assim o permitir. Fique sempre desfrutando da maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Eterno te abençoe.
Amém.